Irmãos e irmãs, quando nós chegamos ao mundo, nós não trazemos nada. E quando vamos deste mundo, nós também nada levamos. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou te fazer uma pergunta só. As mulheres vão ser mais rápidas para responder no pensamento que os homens, né? Porque a mulher sabe como é que é. A mulher tem um raio-x na cabeça que não é brincadeira, né? Vamos lá, fechamos os olhos? Bom, se eu perguntar para você o que está faltando na sua casa, o que está faltando na sua casa? Não precisa pensar muito, a mulher não precisa pensar muito, que isso vem rápido, né? O homem acha que já tem tudo e está sobrando, né? Mas a mulher já faz o checklist e já sabe de inúmeras coisas que estão faltando na sua casa. Agora, pense comigo, o que está faltando na sua empresa, na empresa que é sua ou na empresa que você trabalha? O que está faltando? O que deveria ter? E se tivesse, poderia ser melhor, né? Talvez clientes, talvez um melhor processo de solução, talvez um melhor RH, um melhor serviço de logística, não sei. O que está faltando na sua empresa, no seu negócio, não é? Terceira pergunta, o que está faltando na sua vida? Pensando naquilo que você sempre sonhou, onde você está, e quando você faz o balanço, o que está faltando? Amém. Pode abrir os olhos, né? A lista é grande, não é? Com certeza, tanto você quanto eu teríamos uma lista. E tem um filme muito interessante chamado Antes de Partir, que é feito com dois artistas especiais, em que os dois estão com câncer, né? Estado terminal, e aí surge a ideia de fazer uma lista, 10 coisas para fazer antes de partir. Eles transformam uma história trágica de morte numa comédia extremamente interessante e relevante. Os dois atores fantásticos, né? Mas a ideia é sempre há algo a ser feito, ou sempre tem algo faltando. Já percebeu isso? Você já conseguiu dormir uma noite satisfeito e achar que nada está faltando? Hein? Não é muito difícil isso? Ao longo da vida inteira, tem gente que sofre tanto com isso, que eu não vou pregar sobre isso, mas tem gente que sofre tanto com isso, que de fato ele não dorme. E ele também não descansa quando ele está acordado, porque o tempo todo ele está focado naquilo que está faltando. E às vezes está faltando muitas coisas, né? E isso é um desespero para muitas pessoas. Mas você concordaria comigo que há pessoas neste mundo, e não poucas pessoas neste mundo, talvez milhares, centenas, que para elas faltam quase tudo? Basta bater um papo ali com a irmã Nilce, né? Trabalhou na África há muito tempo. Há pessoas que vão viver a vida inteira faltando quase tudo. Embora você faça uma lista das coisas que estão faltando para você, há pessoas que nem lista tem, porque ele nem sabe o que ele pode ter, porque ele não tem nada, praticamente nada. No texto que nós vamos meditar, é um texto muito interessante, porque há uma pessoa na Bíblia que vai bater um papo com Jesus, conversar com ele, e por incrível que pareça, Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Já pensou? Você encontrar com Jesus, Jesus olhar para você e dizer: olha, só te falta uma coisa. Como é que você se sentiria, irmão? Com toda essa lista que você pensou agora. Jesus pega essa lista que você pensou, pega ela, joga fora e diz: olha, agora só te falta uma coisa. Marcos 10, versículo 21. O Evangelho é brincadeira, não é? O Evangelho é uma coisa assim tremenda da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, o quanto que o Evangelho está na contramão de tudo aquilo que a gente vive. É muito interessante isso, levando em conta que nós somos um país cristão,
É interessante isso. Marcos 10, 21, vamos ler juntos, porque eu quero que você gravar bem esse texto, para você levar esse texto para a sua semana, para a sua devocional de oração. Vamos lá. E Jesus, fitando, Marcos 10, 21, vamos lá? E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. De novo. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E agora a gente para pensar um pouco, não é isso? Tentando entender essa dinâmica dessa conversa de Jesus com o jovem rico. Só uma coisa te falta. Só uma. Eu acho interessante a forma como Jesus resume a vida daquele jovem apenas com esta fala: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Eu fiquei pensando nisso. Eu tenho um colega meu, que ele é pastor da Assembleia de Deus, amigo já de longa data, e a gente, sempre quando eu vou visitá-lo, ele prega, e ele só prega um versículo. Ele só prega um versículo. Ele fala assim, apenas um versículo. Eu não esqueço dele por isso. Toda vez que eu vou visitar ele, a igreja dele, igreja grande, né, e tal, pá. Irmãos, vamos lá, apenas um versículo. E ele só abre um versículo e prega só um versículo. E quando eu lembro desse texto, apenas uma coisa te falta, eu lembro dele, né? Irmãos, Jesus ele é muito cirúrgico aqui, preciso, mas extremamente profundo na conversa que ele tem com esse jovem. Vai, vende tudo que tens. E aí, se você parar para a forma como nós vivemos hoje, se você for pensar em tudo que você aprendeu errado, e tudo que você construiu errado, a culpa não é sua não, irmão. A culpa é daqueles que ensinaram os nossos pais, que ensinaram os nossos avós, falando de evangelho, mas vivendo outra coisa. Nós somos mais capitalistas do que crentes. Nosso cristianismo foi vendido ao capitalismo, fortalecido pela teologia da prosperidade, e, de certa forma, essa inversão ela é chocante aqui, porque Jesus sabe que ele é jovem, sabe que ele é rico, ele é uma pessoa de conduta ilibada, ele é um bom cristão, porque ele obedece a Deus, ele obedece todos os mandamentos. E nessa conversa, a pergunta aqui é de uma coisa que é importante para ele, que era a vida eterna, e ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Jesus faz algumas outras perguntas, ele responde, não, tudo isso eu estou fazendo, tá beleza, carimbo o meu passaporte. Jesus fala para ele assim, olha, só te falta uma coisa só. Vende tudo que tens. E aqui, irmãos, o que Jesus propõe para ele é uma inversão de prioridades. A vida inteira ele acumulou. E agora ele se encontra com Jesus. Jesus diz para ele, vende tudo que tens. Eu gosto de repartir bem o versículo para ficar bem claro. Vende tudo que tens. Aquele homem deve fazer uma conta rápida na cabeça, né? Ele vai, vem, pai, ele sabe, porque você sabe quanto você tem no bolso. Você sabe quanto vale a sua casa, quanto vale o seu carro. Rapidamente você pode avaliar o seu patrimônio, não é? O quanto que você investiu na sua carreira. E assim por diante. O quanto que você investiu nos seus filhos. Eu tenho essa conta clara. Eu sei até o número. Não é? A ideia é que você
fazendo essa conta numa conversa com Jesus, e ele diz, vai, vende tudo o que tens, é uma profunda inversão de propósito. Há uma inversão na prioridade da vida. E esse é um choque que ele tem quando ele ouve isso. Ao invés de pensar no que falta para ele herdar a vida eterna, Jesus vai na contramão, dizendo que, na verdade, ele teria que abrir mão de tudo o que ele conquistou. Consegue entender isso? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É simples, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que você tem. Era a única coisa que faltava para ele. Abrir mão de tudo significa entender o valor da vida eterna. Quem não está disposto a abrir mão de tudo, não entendeu ainda o valor da vida eterna. Consegue compreender isso que Jesus está tentando mostrar para ele? Embora você tenha uma vida de obediência, embora você tenha uma conduta ilibada, isso não é suficiente para você ter a vida eterna. Você precisa ter e ver valor da vida eterna. E o valor da vida eterna é tão alto que tudo que você tem, você pode abrir mão. Você deve abrir mão. Aliás, vá e vende tudo que você tem, se de fato o que você quer é a vida eterna. Vende tudo que você tem. E agora, irmãos, nós entramos aqui, se nós fôssemos abrir o coração, nós íamos prestar atenção no quanto nós somos pecadores. Nós não queremos abrir mão de nada, é por isso que tem advogado, né? E se você deixar, eles roubam tudo. Não é assim no nosso país? Por isso nós temos a Lava Jato. Além de não abrir mão de nada, se deixar, eles levam tudo. É um alto grau de corrupção do pecado na nossa vida. E nós, às vezes, não paramos para olhar isso. Quando aquele jovem está diante de Jesus, Jesus diz: olha, você não está entendendo o valor da vida eterna. Para que você possa, de fato, entender o valor da vida eterna, abre mão de tudo o que você tem. Ou seja, você precisa entender o significado de que Deus valoriza de forma diferente. Ou a valorização que você dá à vida é insignificante ao que Deus dá. E aquele jovem está diante ali de um grande impasse. Abrir mão de tudo. E o que é gostoso de Jesus é porque Jesus não fala. E essa era a grande diferença de Jesus e dos religiosos da época. O que Jesus fez o tempo todo do seu ministério? Qual era a razão da vida de Jesus? No que Jesus teve o tempo todo focado? Se você abrir lá comigo a Bíblia em Mateus 20, versículo 28, o próprio Jesus fala o que ele veio fazer. Perceba atrás de que Jesus estava correndo. Em que Jesus empenhou toda a sua vida? Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para dar vida. Ele veio para resgatar os que estão perdidos. Ele veio por causa das pessoas. Ele não veio por causa da riqueza. E ele não faz só isso com esse jovem. Ele entra na casa de Zaqueu, não fala nada. O Zaqueu, impactado pela sua presença, o que eu preciso fazer, Senhor? Acho que eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assado. E ele, quer dizer, o Zaqueu já sabia o que tinha que fazer. Ao só olhar para Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos fala: você sabe quem você está falando? Eu tenho autoridade,
Aí Jesus fala assim, nenhuma autoridade, nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, dedicou toda a sua vida para servir e dar a sua vida pela nossa vida. E o que nós fazemos com a nossa vida? Nós damos a nossa vida porque fomos mal educados, mal orientados, para acumular, para guardar. Jesus disse que ele deveria fazer com tudo o que ele havia acumulado. Jesus não disse para ele assim, olha, pega tudo que você tem, vende, empresta juros e vive de renda. Pega tudo que você tem, vende e põe na poupança, porque aí os seus filhos podem viver disso no futuro. Não, não. Você pega tudo isso e vende. E você não vai deixar para parente nenhum também, não. Qual é a segunda ordem de Jesus? Vende tudo que tens, dá-os, ou dá-o aos pobres. E aqui nós temos uma segunda passagem nesse texto que é extremamente significante. Porque se eu entender o valor da vida eterna, eu vou inverter o valor da minha vida e vou saber que a coisa mais importante é a vida eterna e não essa vida e a riqueza que nela eu acumule. Mas a segunda ordem de Jesus também é surpreendente, porque ele deve usar toda a sua riqueza para aqueles que nada tinham. E aqui nós temos uma outra grande lição. A riqueza deve ser o quê? Repartida. Ela deve assistir aos que estão desprovidos. Quem está pedindo para repartir é o dono da prata e do ouro. Conversa com gente rica. Já conversou com gente rica? Acho que não. Tem gente rica. Tem gente rica aqui, Marcos? Acho que não. Tem? Tem? Tem. Conversa com gente rica. Você acha que ele está preocupado com o dinheiro? Não. O que o rico está preocupado? Ele está preocupado em viver do bom e do melhor. Ele não está preocupado com o dinheiro. Ele quer gozar da vida. Com a melhor roupa, com o melhor carro, os melhores restaurantes, viagens, né? Ele usufrui daquilo que ele tem, goza daquilo que ele tem. Ele não tem uma preocupação com o dinheiro. Porque esse é um assunto que está resolvido. Então ele vive a vida. Ele goza a vida. Agora, como que acorda o pobre? Como é que acorda o pobre? Ele também acorda despreocupado, porque ele não tem nada. Ninguém vai levar nada. E ele tem que sair atrás de alguma coisa. Então, quem pede para que ele venda tudo é quem é dono de tudo. E se você não enxergar que Deus é dono de tudo, você continua apegado à quinquilharia que você tem. Porque se você achar que é rico, desculpa, você não é. Porque se a sua esperança é apenas nesta vida, você é o mais miserável e infeliz de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. E aqui Jesus ele é muito assim sábio em mostrar que a função, na verdade, de tudo quanto o Pai dá é que seja repartido para todos os seus filhos, para que não haja o quê? Fome, para que não haja sede. E é interessante que quando ele vai caminhando para o sermão escatológico, ele fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso, foste visitar-me. A ideia, então, é de que não há razão para termos necessitados, e a razão de os termos é porque o homem ama mais o dinheiro do que a Deus.
E essa ganância disfarçada de capitalismo, não que eu seja a favor do comunismo, não é isso que eu quero dizer, fica tranquilo, não sou de esquerda, viu? O que eu quero mostrar para você apenas, e eu quero que você entenda, é que não basta apenas vender para tentar fazer alguma renda daquilo e seguir Jesus, não. É preciso vender e é preciso o quê? Dar utilidade a essa riqueza. E o melhor lugar para investir a riqueza que você acumulou é com aqueles que nada têm. E mais uma vez, Jesus é maravilhoso. Mateus 6, versículo 19 e 20. Irmão, isso aqui a Bíblia é fantástica, é um livro extraordinário. Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros. Aqui não tem jovem rico. Nós estamos no Sermão da Montanha. O papo aqui não tem nada direcionado para ninguém. Não, que aquela palavra foi específica para o jovem rico. Tem gente que faz isso para fugir da palavra. Não, aqui foi para o jovem. Aqui não é para o jovem, irmão. Aqui é para todo mundo. Jesus ensinando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, de novo no imperativo, ajuntai para vós outros o quê? Tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Mas a expressão que quero colocar aqui, ajuntai tesouros no céu. E quando Jesus fala para ele, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, logo em seguida ele fala uma terceira coisa. O que Jesus diz para ele? Marcos 10, 21. É interessante isso aqui, irmãos. Não estamos falando de vida eterna agora, não. Estamos falando de outra coisa. Vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres, e o quê? E terás o quê, irmãos? Quem que está conversando com ele? É o dono da prata e do ouro. Está batendo um papo com um cara rico. Cara, você tem grana. Legal. Vai, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso é conversa de gente rica. Não está falando de migalhas aqui. Jesus não fala, vai, você vai ter 100 reais. Não, não. A palavra que ele está usando é tesouro nos céus. O que Jesus tenta mostrar aqui para este homem, para este jovem, que a vida eterna por si só já é algo espetacular. Mas quando ele ganha e ele reparte, ele não perde. E lá em Mateus 6, ele olha, ajuntai tesouros no céu. Percebe como é que a história lá na frente bate com o ensino aqui do Sermão da Montanha no início do ministério de Jesus? Eu fiquei pensando assim, por que Marcos colocou esse texto? Fiquei pensando assim, não é? Era mais uma história que teria que colocar aqui? Não, a importância dessa história, a importância dessa verdade, a verdadeira riqueza que aquele jovem não tinha. E o mais triste é que muitos cristãos também não têm. Isso aqui é o mais triste. Muitos de nós, de novo, aprendemos errado o Evangelho, nos enriquecemos individualmente, não investimos na obra missionária, não dizimamos, não ofertamos, não nos preocupamos com aqueles que estão mais próximos de nós e que precisam da nossa ajuda. Nós não entendemos a dor do outro. Que bom que você é uma pessoa de sucesso, que bom que você prosperou, que beleza que você está rico. Mas eu fiz aqui uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Agora fecha os olhos de novo, porque agora complicou aqui o negócio. Pensa com carinho, porque Jesus está vendo. Agora Jesus está vendo, viu? Faça uma conta rápida de tudo que você repartiu aqui na terra até agora. Quanto você acha que está depositado lá no céu? Eu não quero saber o quanto você acumulou aqui, porque se você acumulou, você já perdeu. Minha pergunta é outra.
Porque essa é a pergunta teológica. De tudo quanto Deus te deu, o quanto você vem ao longo da sua vida repartindo? Pois é esse repartir seu que está garantindo o quê? Tesouro no céu. O que isso significa? Que vai ter irmão no céu que vai pegar o circular. Quem andou de carro, lá ele vai pegar o circular. Por quê? Porque ele não repartiu. Ele não assistiu. Ele não investiu. E eu não estou falando aqui de dinheiro, não, irmão. Eu estou falando de coração. Viu? Não estou conversando sobre dinheiro. De um coração que deseja a vida eterna, vê na vida eterna um valor tão grande que é capaz de abrir mão de tudo que tem, de dar aos pobres, e não perderá com isso, palavra de Jesus, você não vai perder, porque tem um tesouro no céu. Essa semana eu estava no Farol, veio um rapaz numa cadeira, vendendo bala house e tal, eu peguei, dei um dinheiro para ele lá, ele falou, qual que o senhor quer? Eu falei, não, eu não quero nenhuma. Deus te abençoe. O cara já está na cadeira de roda. E está vendendo um house para ganhar uma grana. Não é isso? Eu dei o dinheiro para ele. Eu não fiz isso porque eu sou virtuoso, não. Para com isso. Né? Esquece, eu estou dando um exemplo. Ele podia estar reclamando da vida, ele está ali o quê? Trabalhando, certo? Entre os carros lá e tal, tudo mais. Né? Eu falei, não quero não, isso aí é para você. E boa, vida que segue. Você pode abençoar a vida das pessoas. Eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando de coração, certo? Uma roupa, um móvel, um gás, um fogão, uma cesta básica. Você pode ser bênção na vida das pessoas. Tudo que você tem pode ter um grande significado, um grande propósito. Se você entender que quando você faz isso para alguém, você não está perdendo. Você está acumulando tesouro no céu. E quando nós chegarmos no céu, vai ser complicado. Porque se o que Jesus falou é verdade, só se Jesus estiver brincando. Jesus está usando uma metáfora com ele aqui? Não está. Porque ele já tinha ensinado isso lá no Sermão da Montanha. Portanto, quem te dá o que você tem? Quem derrama sobre você as bênçãos? Quem tem direito sobre elas? É o Senhor. Com quem que você vai acertar no final da sua história? Com o Senhor. E o que você fez com o que Deus te deu? Acumulei, guardei, gastei comigo mesmo. Vai ser difícil essa conversa mais à frente. E o que Jesus está tentando mostrar para este rapaz, para este jovem, para nós, porque o texto está aqui, selecionado por Marcos. Marcos é um cara muito objetivo. Às vezes o nosso coração está preso ao que não tem valor. O nosso coração está preso ao que não tem valor. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Nós estamos vivendo a vida, recebendo a bênção de Deus, acumulando, ao invés de investirmos, repartirmos, dividirmos com aqueles que precisam. Pastor, então eu tenho que fazer que nem o Francisco lá, pegar toda a minha riqueza. Bom seria se você conseguisse fazer isso. Bom seria. Mas não tem tanto Chico por aí, não. Não tem. Há uma cena muito interessante no Senhor dos Anéis, quando o Gandalf vira lá e diz para o rapazinho que está levando o anel, né? Olha, esse anel é muito perigoso, cuidado. Não, eu consigo me virar. Pode ficar tranquilo. Aí ele brinca com ele assim, então me dá o anel. E aí ele tirou do bolso o anel, aí ele começa a olhar para o anel, e ele põe o anel de volta no bolso. E aí o Gandalf dá aquela risada, né? Fala, tá vendo? É precioso demais. Você não consegue se livrar.
E essa é a conversa aqui de Jesus com este jovem. Você está colocando valor no que não tem valor. E a grande verdade é que você não possui as riquezas. Você é possuído por elas. São elas que te possuem, porque nelas você tem colocado o seu coração. E é triste porque você veio sem nada você vai e vai chegar no céu e não vai ter nada. Nossa, pastor, mas então é mérito? Não, não estou falando de méritos aqui, não. A salvação você vai ter, já está garantida. O que Jesus está falando aqui é outra coisa. Nosso coração está preso ao que não tem valor. Muitas pessoas poderiam ter sido abençoadas ao longo da nossa vida e não foram. Então, tem pessoas que vão passar a eternidade na pobreza, porque viveu a sua vida sem repartir. E você acha que o assunto é só com o jovem? Não é, se você for ler o contexto, a conversa termina, os discípulos vêm para cima de Jesus, mas se o negócio é desse jeito, então, não vai salvar ninguém. E aí a igreja veio inventando um monte de jeito de salvar as pessoas, que não é o evangelho. E o cara está achando que ele vai para o céu. Ele não vai, porque não é o evangelho. Então nós temos que entender que o evangelho propõe uma inversão de valor. Corremos atrás, somos ensinados assim, beleza, mas chega uma hora em que você precisa ser dono do que Deus te deu e usar o que Deus te deu para a glória de Deus. E ser bênção na vida das pessoas. E não ficar juntando quinquilharias. Não ficar com apego. Porque aquilo que você muito ama, Deus vai pedir. Não foi assim com Abraão? Daí o Isaac. O Abraão foi lá e deu. Tirou tudo de Jó, como nós cantamos. E o Jó? Firme na fé. Porque o coração de Jó e o de Abraão estava onde? No dono. Eu sirvo a quem? Ao dono. E se o dono disse, está valendo. Para ele estava valendo. Mas para o cristianismo nosso de hoje, as pessoas estão dando nó no Senhor, né? Dando maior cano em Deus. Não estão conseguindo entender. Eu não sei como é que você não entende isso, porque toda vez que você vai no velório, você tem que lembrar disso. O cara está indo sem nada. Acabou tudo. Tudo. Mas se você crê no Evangelho, na verdade, ele está com tudo e não está prosa, não é? Porque ele está na casa do Pai, ele está com o Senhor. E quando ele chegar lá, ele vai ter a mesma sensação daquele homem que tentou salvar a vida de muitos judeus, comprando os judeus. Né? Tem até um filme, né, que é a Lista de Schindler. Essa é a ideia. Ele começou a comprar a vida das pessoas. É o grande exemplo, talvez, aí mais próximo dessa ideia que Jesus tentou conversar com esse rapaz. Usou o dinheiro para salvar vidas. Tem vidas que, para ser salvo, se depender do desprendimento da igreja, o cara vai para onde? Vai para o inferno mesmo. Vai para o inferno, essa é a verdade. E aqui Jesus não está conversando sobre a salvação de terceiros. Jesus está conversando sobre a vida eterna que Ele está querendo. Você quer a vida eterna? E essa é a grande pergunta, irmão. Você quer? Você quer a vida eterna mesmo? Ou você frequenta a igreja só para fazer aquela média religiosa? Queremos? O que vai acontecer? Vamos para o texto? O que acontece com aquele rapaz? Diz o texto bíblico, né? Ele, porém, versículo 22, ele, porém, o que, irmãos? Contrariado com esta palavra. A palavra contrariado aqui é bem suave para o que ele realmente sentiu. Ele ficou enfurecido. Porque ele achava que a obediência aos mandamentos e que a religiosidade dele o garantia a salvação.
Mas a religiosidade dele, não. O que garante a salvação é quando a vida eterna tem mais valor para mim do que qualquer outra coisa. E enquanto eu não enxergar a vida eterna como o maior valor da minha vida, eu vou continuar amando as coisas deste mundo. E João bate forte nessa ideia, né? Que nós não devemos amar o mundo e as coisas que no mundo há. Mas eu termino aqui ainda com a última palavra de Jesus. Então, e só então, vem e segue-me. Em algumas traduções, vem, toma a cruz e segue-me. Não bastasse todo o esforço que ele teria que fazer de desprender-se de tudo, de vender tudo que havia conquistado, de ter que distribuir aos pobres, ele teria que seguir Jesus sem uma condição privilegiada. Consegue entender isso? Isso não dava a ele a fazer parte do reino numa condição privilegiada. Olha, eu estou aqui, eu dei toda a minha riqueza, distribuí para os pobres, eu quero sentar no camarote, que é que nem a Copa América. Sabe quem está assistindo a Copa América? Os jogos. Só quem tem dinheiro. Ou quem parcelou no cartão. Porque é R$500 o ingresso. E essa é uma ideia aqui, presente. Foi difícil para ele fazer tudo isso, e isso não garantia a ele uma posição privilegiada. Toma a cruz e segue-me. E aqui nós temos uma triste constatação que a gente pode fazer olhando para a igreja nos dias de hoje, né? Primeiro, a grande maioria não abre mão de nada. Não abre mão de tempo, não abre mão de know-how, não abre mão de investimento, não abre mão de recurso, ele não abre mão de nada. Ele começa a segunda, inicia o mês primeiro, 30 dia primeiro, vira o mês, ele não abre mão de nada, ele está comprometido só com ele, com a vida dele, com as coisas dele, nem no sentido de levar a palavra, nem no sentido de investir no trabalho missionário, nem no sentido de se comprometer com a igreja. Né? Quando a irmã faz uma lista lá, pedindo lá pipoca, pirulito, eu dou até risada, porque assim, irmãos, é muito pouco, não é verdade? É muito pouco. E aquela lista vai demorar para encher. Vai demorar, é incrível, vai demorar para encher. O que eu quero mostrar para você é que a grande constatação é que a maioria não abre mão de nada. 2, a maioria não reparte nada. Não reparte. Não é? Eu acho que o melhor evento que nós tivemos aqui acho que foi o ano passado, ou foi início desse ano passado, não sei. Lembra que a gente foi lá para aquela chácara lá, que o Marcos conseguiu lá? Lembra que lá não? Todo mundo levou carne, sobrou carne. Lembra disso não? Muita carne, foi uma bênção. Porque nós decidimos o quê? Compartilhar. Se todo mundo compartilha, sobra. Mas se eu tenho um coração, se eu me fecho, se eu não abro mão de nada, se eu não reparto nada. Tem crente, então, que não abre mão de nada, não reparte nada, e nem a cruz ele toma para seguir. Nem a cruz. Sabe aquele corredor que está correndo, e aí ele pega um atalho e aparece lá na frente? Ele não abriu mão de nada, ele não repartiu mão de nada, mas ele quer chegar, e quer chegar sem a cruz também. Sem a cruz também. Ele não quer tomar a cruz. Por que tomar a cruz, irmãos? Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a vontade era que ele morresse na cruz. Tomar a cruz é fazer a vontade de Deus. O que eu acho muito legal nesse texto é que todo mundo se diz cristão, mas continua acumulando bens, continua não repartindo nada, e a cruz ele não toma, ele tira uma selfie de que ele vai na igreja e só isso. E essa palavra que eu estou trazendo para você não é para você mudar amanhã, imagina. Você acha que esse cara mudou? Como é que ele saiu? Contrariado. Toda vez que você vai falar a verdade do evangelho para alguém, como é que ele vai sair? Contrariado. Como é que ele vai sair? Entristecido. Mas é ele? É o pecado que nele habita. Porque a questão do evangelho, irmãos e irmãs, não é eu fazer ou deixar de fazer. É eu crer
se é verdade ou não. Você crê? Então deve viver. Aquele homem vai o quê? Contrariado, triste, e não faz. Coloca a viola no embornal. E o que ele fez ali? Com quem que ele conversou, gente? Com o dono da vida. Com o dono da riqueza. E o dono foi o quê? Generoso com ele. Tá fácil. Só te falta uma coisa. Se Deus fosse falar com você hoje, se você fosse ter um encontro com Deus, hoje chegando na sua casa, e Deus entrasse para conversar com você, você acha que Ele falaria que faltariam quantas coisas? Quantas coisas faltariam? Na minha vida, algumas coisas, com certeza estariam faltando. Estou falando isso para você entender que não é só com você. A palavra também é para mim. Quando eu analiso a minha vida, eu vejo tudo o que eu vivi e as escolhas que eu tive que fazer, eu venho aprendendo ao longo da vida que quanto mais você abrir mão, melhor. Quanto mais você reparte, melhor. Mas nós estamos vivendo num nível de miserabilidade tão grande da igreja cristã no Brasil, em que, além da pessoa não repartir e não tomar a cruz e seguir Jesus, há uma teologia de acúmulo, que é a teologia da prosperidade, que ser abençoado é enriquecer. Não está aqui. Não está aqui. Ser abençoado é repartir, é receber e distribuir, é compartilhar. A forma como você vai fazer isso é entre você e Deus. Não deixe nenhum pastor manipular você, né? Irmão, você precisa dar para Deus. Traga aqui, por favor. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia do texto bíblico, imagina. Jesus quis alguma coisa? Pediu para colocar no gasofilácio? Dá direto aos pobres. Depois vem, toma a cruz e segue-me. A pergunta é, você acha que nós somos cristãos? Quando a gente avalia a nossa vida? Você deve viver com o fruto do seu trabalho, que Deus te abençoe. E abençoe muito o seu trabalho, mas quando Deus te der, seja um ofertante, seja um dizimista, invista na obra missionária. E eu vou terminar com uma história que eu li num livro, A Lacuna. Um grande executivo nos Estados Unidos, ele foi convidado para ser o diretor da Visão Mundial. A Visão Mundial trabalha com o sustento de crianças pobres nos países da África. E outros países também, mas principalmente lá. E na época ele tinha um Jaguar, pago pela empresa, um apartamento, 5 filhos, morava muito bem, quando um amigo dele faz essa proposta para ele vir para ser o diretor executivo da Visão Mundial nos Estados Unidos. E ele conta no livro que assim, ele disse assim, olha, não sou eu, não tem nada a ver comigo, não, mas nós selecionamos pessoas nos Estados Unidos, você está entre os 12, nós gostaríamos que você participasse do processo de seleção. E mesmo ele dizendo não, o cara foi convencendo ele, o recrutador, e até que ele foi cedendo, ficou só ele e uma pessoa, e o pessoal então votou, né, o conselho executivo votou e escolheram ele. E no dia que ele estava para viajar, para conversar sobre isso, para Seattle, que ele estava viajando, ele recebeu na empresa que ele era o diretor executivo, um dono de uma empresa que fazia a mesma coisa na Inglaterra, estava comprando uma outra empresa, ia fazer a fusão das duas empresas, falou assim, olha, eu quero que você saia daqui e seja o diretor executivo da fusão que eu estou fazendo lá na Inglaterra. No dia que ele estava para sair, depois de tudo quanto Deus já tinha falado com ele, e aí ele disse para essa pessoa, né, ele falou assim, olha, eu estou num processo seletivo para assumir, ou para ser diretor executivo de uma instituição filantrópica aqui nos Estados Unidos, ele falou qual era, né? De uma instituição filantrópica aqui nos Estados Unidos, e eu estou indo para lá, e se a minha decisão
for de permanecer lá mesmo, eu não vou ter condições de atender o seu convite, embora me interesse muito, mas eu sou cristão, eu temo a Deus, e nós estamos achando que Deus vai nos levar para essa direção. Aí esse senhor que propôs para ele ser o diretor executivo da empresa na Inglaterra falou assim, olha, engraçado, eu perdi uma filha já faz um certo tempo, que a gente adotou lá do Sri Lanka, ela acabou morrendo aos 10 anos de idade, e eu conheci uma instituição filantrópica, e eu contribuo para essa instituição filantrópica já há algum tempo, para continuar sustentando uma criança na idade da minha filha de 10 anos. Essa instituição que eu contribuo é a Visão Mundial. Aí ele, meio engasgado, disse, pois é essa Visão Mundial que está me chamando para ser o diretor executivo dela. Ele estava com um homem muito rico, fazendo uma proposta espetacular para ele. Ele faturaria mais ou menos uns 4 ou 5 milhões só com essa mudança de dólares, né? Só com essa mudança de empresa. Mas este mesmo grande homem rico foi tocado pelo valor de ajudar uma criança lá no Sri Lanka. E ele fala então no livro que essa fala deste homem foi meio que definitiva, porque se um homem tão rico estava sendo tocado para ajudar uma criança pobre, valeria a pena então ele dedicar a vida dele em função dessas crianças pobres. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós precisamos voltar para o Evangelho. Nós precisamos voltar para a obra de Deus, com o olhar de Cristo. Se eu tirar o meu óculos aqui e der para o Marcos, não vai funcionar. Se eu trocar para o Marco Aurélio, não vai funcionar. Porque ele tem uma visão, um problema de visão, e eu tenho outro. A única forma de eu acertar é a vida. A única forma de eu viver o Evangelho é se olhar de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmão, comece a praticar isso na sua casa. Não briga por causa do frango, por causa do churrasco, tá? Por causa da Coca-Cola, não é? Não brigue com o vizinho, não é? Pelo contrário, se te pedem a capa, dê também a túnica, é o que Jesus diz. Eu quero que você saia daqui desafiado no seu coração essa noite a ser um cristão diferente, a aprender a acumular tesouro no céu, porque aqui na terra você já tem para viver. Mas comece a investir na vida das pessoas, você estará investindo no reino de Deus. E faça isso de coração, livre vontade. Não faça isso porque está sendo pressionado, mas faça porque Deus está tocando no seu coração. Deus não está pedindo nada para você essa noite. Nós estamos apenas vendo o que esse jovem queria. Mas entre a vida eterna e o dinheiro que ele tinha, ele preferiu morrer sem nada. Amém? Senhor Jesus, nós fomos educados desde criança a trabalhar, a acumular, a ter a nossa casa, a ter o nosso carro, a ter a nossa família, cuidar das nossas coisas. E a nossa relação com o Evangelho é uma relação extremamente superficial, distante da necessidade imensa de tantas pessoas que nos cercam e de tantas outras que longe estão, sem ajuda, sem auxílio, sem ouvir a Tua palavra. A nossa oração é para que o Senhor nos torne cristãos comprometidos com a vida eterna e não com o acúmulo de bens e riquezas neste mundo. Cristãos capazes de repartir, de distribuir, de ser generoso pela alegria de poder servir a pessoa como Cristo veio e serviu a sua vida para nos salvar. E nos dá condições, ó Deus, de servirmos tomando a cruz, ou seja, vivemos no centro da Tua vontade, obedecendo a Tua palavra naquilo que a Tua palavra requer de nós. Para que a nossa vida eterna, que já está garantida em Cristo Jesus, seja vivida com todo esse acúmulo de tesouro no céu, que podemos fazer isso aqui na terra, Senhor, quando estendemos as mãos àqueles que precisam.
Nos desapegue das coisas que nós temos. E se as temos, que elas sejam para o seu louvor e para a sua glória. Que elas estejam a serviço do seu reino. Que elas não controlem o nosso coração e que elas não nos possuam. Pelo contrário, que elas sejam usadas por nós e para a tua glória. Perdoa-nos, ó Pai, a forma como nós administramos recursos, gastando sempre só com a gente. Perdoa a nossa indiferença à causa missionária, a nossa indiferença às necessidades daqueles que estão perdidos. Restaura em nós a paixão pela salvação de uma alma perdida que vale mais que o mundo inteiro de qualquer coisa que a gente possa acumular nesta vida. Não nos deixe, ó Deus, envelhecer sem viver a experiência de repartir e de ser bênção na vida das pessoas. Trabalha isso no nosso coração. Para que a gente não culpe o pai, a mãe, ou os irmãos, ou a própria igreja de sermos como nós somos, mas pelo contrário, que o teu Espírito nos alcance e nos transforme para sermos uma igreja abençoadora, para sermos uma igreja que cumpre o propósito dela aqui na terra, ser sal, ser luz, ser fonte de alívio do sofrimento, conduzindo as pessoas não à prosperidade, mas à vida eterna. Amém e amém.